José Alves dos Santos nasceu na cidade de São José do Belmonte, no estado do Pernambuco, no dia 29 de junho de 1946, e acabou adotando o nome José Rico, em alusão à cidade paranaense de Terra Rica, no Paraná, onde viveu sua infância. Eu sou nordestino e me criei num cantinho do norte do Paraná. E eu recebi o nome de Zé Rico pela minha cidade, que chama Terra Rica. Fiel ouvinte da música sertaneja, sempre gostou de grandes intérpretes como Tião Carreiro e Pardinho, Pedro Bento e Zé da Estrada, Zico e Zeca, Caçula e Marinheiro, Itibage e Miltinho. Quando jovem, chegou a sonhar com a carreira de jogador de futebol e jogou em times pequenos de pouca expressão. Porém, uma contusão aos 18 anos o obrigou a desistir dos gramados. Em 1965, formou o trio Os Bandeirantes, composto por Carapó, Cambaí e Andrezinho, se apresentando em programas de rádio da Tupi. Nessa época, Zé adotava o nome artístico de Cambaí no trio. Ao conhecer Romeu Januário de Matos, no ano de 1970, José Rico não teve dúvidas. Deixou o trio e formou a dupla Tubarão e José Rico. Nós tínhamos o nome de Tubarão e Zé Rico. Pouco tempo depois, Romeu mudou seu nome artístico de Tubarão para Milionário, em alusão ao carnê milionário do Silvio Santos. Vendo um dia um programa do Silvio Santos na TV Tupi, e ele tinha lá um carnê, né? Ele falou assim, daqui a pouquinho nós voltamos com um carnê milionário. Nascia então uma das maiores duplas de todos os tempos, Milionário e José Rico. O primeiro disco, intitulado Matéria Paga, não teve divulgação e nem apoio. Milionário e José Rico, no entanto, não desanimaram e foram levando o trabalho de emissora em emissora. O início foi sofrido e a gravação desse disco foi paga mediante um empréstimo que José Rico conseguiu com um amigo. Teve um dia que o pai de um jogador que jogava comigo, chamava Marinho, ele disse, Zé, você tem uma voz muito boa, quando você for gravar, não se esqueça de me comunicar, que eu quero dar uma força para você. Se você não tiver possibilidade, eu vou dar uma força para você. E assim ele fez. Quando o milionário viu ele com a bolsa, o milionário... E o milionário olhava no relógio, pelo amor de Deus, a que hora? Cadê o homem? Aí ele falou, Zé, eu trouxe o dinheiro. Ele trouxe 3 milhões na época. Sem grandes resultados, a dupla resolveu atuar em Londrina, no Paraná, onde passaram a cantar num estúdio de gravação de jingles comerciais. Nesse ínterim lançaram alguns compactos e 3 LPs que passaram despercebidos na gravadora Califórnia. Em 1973 gravaram então o primeiro LP pela Continental Chantecler, gravadora a qual eles foram apresentados pelo compositor Prado Júnior, que trabalhava na produção de jingles. Esse LP de início vendeu pouco, e a Chantecler não queria que a dupla continuasse no elenco da gravadora, apesar da insistência de Brás Bacarim, que defendeu com unhas e dentes a permanência deles, pois tinha certeza de que os ventos mudariam. De fato, após alguns meses, a vendagem havia aumentado consideravelmente. Veio então o primeiro sucesso e a dupla foi contratada pela Continental Chantecler, gravadora que acabou sendo responsável pela quase totalidade dos discos de Milionário e José Rico. Em 1975, gravaram o volume 2, intitulado Ilusão Perdida. Vieram depois o volume 3, Livro da Vida, e o volume 4, As Gargantas de Ouro do Brasil, de 1977. No mesmo ano, conheceram a consagração definitiva, com o sucesso da canção rancheira Estrada da Vida, escrita pelo próprio José Rico, faixa título do LP volume 5 e o maior sucesso da dupla. O LP Estrada da Vida proporcionou a venda de mais de 2 milhões de cópias e originou o roteiro do filme homônimo, baseado na própria vida dos integrantes da dupla. O filme fez um sucesso enorme e foi vendido para diversos países. Foram então convidados pelo governo chinês a se apresentarem naquele país no ano de 1985, excursão que durou mais de um mês e ficou marcada na história da dupla. Em 1987 estrelaram o filme Sonhei com Você, mas esse não obteve o mesmo sucesso que Estrada da Vida. Por outro lado, a dupla ficava cada vez mais conhecida, com a voz marcante de Milionário e os falsetes e vibratos naturais de José Rico, além de suas vestimentas e estilos peculiares. Milionário com seu chapéu de cowboy e camisa aberta, deixando aparecer as correntes de ouro, enquanto José Rico
com sua característica barba e cabeleira, óculos escuros, anéis, crucifixos, a unha do dedo mindinho pintada de vermelho e a mania de colocar a mão na orelha, visando assim obter o retorno da própria voz, mesmo após a invenção do ponto eletrônico. O gosto de Zé Rico pela música gaúcha, paraguaia e mexicana influenciou o som inconfundível da dupla. O repertório era composto por diversos estilos musicais, tais como guarânias, polcas, rancheiras, valsas e boleros. Notável também era o acompanhamento com trompetes, violinos e harpas paraguaias, instrumentos até então inusitados no meio sertanejo. Isso sem falar da forte influência mexicana já vista antes, em duplas como Pedro Bento e Zé da Estrada, Belmonte e Amaraí, Itibage e Miltinho. Em 1991, após a gravação do LP Volume 20 Vontade Dividida, ocorreu a separação da dupla por um período de 3 anos. Nesse período, Milionário formou dupla com o Matias da dupla Mato Grosso e Matias, e também gravou um LP com o Robertinho da dupla Léo Canhoto e Robertinho. Enquanto isso, José Rico gravou 2 discos solo. Tocando com muita seriedade, o meu povo sabe que eu participei da dupla Milionário Zé Rico durante 21 anos. Para minha felicidade, eu fiquei todo esse tempo, corri o mundo. Atravessei muitas fronteiras por esse mundão de Deus. Agora, muitas vezes os amigos às vezes pensam que eu com o Milionário que nós temos problema. Mas o nosso problema é sério. É sério pelo seguinte, porque nós temos muito respeito um pelo outro. Por exemplo, o Milionário está com uma nova dupla. Ele gravou seu disco que deve sair agora no mês de outubro, praticamente quase junto com o meu disco da Continental Santa Clara. Ele fez uma dupla com Robertinho, da ex-dupla Léo Canhoto e Robertinho, está com seu primeiro disco com a dupla, e eu estou com o meu segundo LP da minha carreira solo. Em 1994, Milionário e José Rico uniram novamente suas vozes e gravaram o 21º LP e primeiro CD intitulado Nasci para Te Amar. No ano de 2008, após 5 anos sem gravar, lançaram o primeiro DVD e último CD da dupla, intitulado Atravessando Gerações. No dia 1 de março de 2015, Milionário e José Rico se apresentaram na cidade de Osasco, em São Paulo. Zé tinha uma ferida na perna devido às complicações do diabetes descontrolado e estava visivelmente debilitado. Nesse show, o eterno Garganta de Ouro passou a maioria do tempo sentado e cabisbaixo, muito diferente daquele Zé Rico que gesticulava e andava pelo palco enquanto cantava. 2 dias depois, em 3 de março de 2015, falecia José Rico Alves dos Santos, vítima de parada cardíaca no Hospital Unimed da cidade de Americana, onde morava. O cantor era casado com Berenice Martins Alves dos Santos, a qual teve 2 filhos, Sara e o cantor Sami Rico. Antes de se casar com Berenice, teve uma menina que batizou de Cristina e o também cantor Moisés Rico, reconhecido por meio de exame de DNA pouco tempo depois de sua morte. Zé Rico deixou uma herança de cerca de 70 milhões de reais, composta principalmente por uma fazenda, um famoso castelo que ele construiu na cidade de Limeira, além de carros inusitados como uma enorme caminhonete F-Max. Contudo, é certo afirmar que sua maior herança ficou para os ouvintes da música sertaneja.